Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Deixa eu dar uma olhada para onde eu vou e hoje eu tenho que ligar. Ai, gente, deixa eu passar para frente para vocês verem, eu posso conversar com vocês. Você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo o caminho Santiago de Compostela. Iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo, agora estou no finalzinho da França, passei por toda a França. Gente, comecei hoje 6 da manhã, já caminhei um pouquinho, 1 quilômetro mais ou menos. E agora estou aqui no escuro, em algum lugar. Mas no caminho de Santiago de Compostela, eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Eu tive um problema bem sério com o meu calçado, mas isso eu vou conversar com vocês depois. Me concentrar agora aqui na escuridão, que os passarinhos começam a voar por causa da luz, gente, é uma sensação tão esquisita. Espero que clareie logo. Beleza, gente? Vou iniciar logo com vocês. Gente, é um silêncio. É um silêncio. É concentração para não ter medo. Ai, ai. Vocês teriam medo? Acho que não, né? Para quem quer fazer o caminho, sabe que a probabilidade de acontecer alguma coisa é raríssima, não tem perigo. Pelo menos nessa região aqui nunca ouvi falar nada, né? E é isso. Tá bem gostoso de caminhar agora, tá fresquinho, não tem vento, não tá chovendo. Só que eu espero que clareie logo, gente. Não gosto de caminhar no escuro. Deixa eu prestar atenção porque agora tem que olhar agora no mapa, tá? Agora eu peguei um pedacinho de estrada larga, asfaltada. É bem melhor do que no meio da floresta, confesso. Dá um friozinho na barriga quando passa. Os passarinhos com as lanternas, eles se atrapalham, sabe? Daí eu coloquei a lanterna bem mais perto de mim para não clarear as árvores. Mas mesmo assim eles se assustaram, daí faz aquele barulho bem filme terror. Mas agora eu peguei um pedacinho agora de asfalto. Isso faz muito bem. Estou caminhando já há 1h30. Agora são 7h30. Tá rendendo. Pelo menos sentindo o meu corpo agora. Tô bem em forma hoje. Acredito que seja por causa do calçado. Mas eu vou contar o perrengue do calçado para vocês quando clarear. Daí é melhor que eu possa mostrar também o que aconteceu. Então, vou seguir aqui na escuridão. Logo clareia. E espero que clareie o quanto antes. Mas vai demorar. No mínimo mais 1h30 de caminhada. Lá pelas 9 tá clareando. Então, 8h30, 9 horas. Então tem bastante chão pela frente. Bora, bora. No escuro, na claridade, sol, chuva, neve e tudo mais.
no caminho de Santiago de Compostela. Ai, ai. O último vídeo eu mostrei eu saindo da floresta, entrando num pedacinho de asfalto, e era só um pedacinho mesmo, gente. Tô andando há tempo nesse lamaçal, ó. Difícil ver, né? É liso, escorrega, patina. A grande desvantagem de caminhar no inverno é essa. É tudo muito banhado. E eu tô vendo ali na frente asfalto. Não sei se vai ser por muito tempo. Dá pra olhar no mapa, mas eu tô cansada de escorregar. Tá liso, tá grudento o barro. Fica tudo no calçado. Tá um sofrimento. Mas é tão bom ver um pouquinho de asfalto. Ui. Gente, agora que clareou, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o drama do calçado. Vou colocar assim, como drama do calçado. Eu comprei um calçado para caminhar lá em Luxemburgo. Digamos, eu estava fazendo o caminho de Luxemburgo. Comprei na Alemanha, né? Estava fazendo o caminho de Luxemburgo. E eu usei ele até a última vez que eu vim aqui, até na Páscoa. Calçado maravilhoso, muito bom. Só que não era perfeito. Olha, quanto mais eu vivo, mais eu compreendo que tudo tem vantagens e desvantagens. E esse calçado maravilhoso, ele, ao meu ver, era muito baixo e quando chovia ou quando eram dias molhados, ele molhava dentro. Vantagem novamente, por mais que molhasse, o tecido mesmo dele era feito para absorver e drenar a água, você não sentia os pés molhados. Lógico, quando chegava, depois do dia de caminhada, via que a meia estava molhada, mas não sentia gelo nos pés, nada. Enfim, calçado maravilhoso. Então, eu pensei essa vez, e eu precisava trocar, eu precisava comprar outro pelo fato de que a sola dele está bem desgastada. Foram mais de 1000 quilômetros caminhando com ele, gente, 1000 quilômetros caminhando com um único calçado, de tão bom que ele era. Nunca deu calo, eu não tive nenhum calo com ele desde o primeiro dia até no final. Calçado perfeito. Então eu fui na loja e falei que eu queria um parecido com aquele,
só que de um material que não molhasse e que ele fosse mais alto. Então eu fiz teste com vários calçados e encontrei o Mammut. Perfeito, maravilhoso. Só que me encheu de calo nos pés. Ele não entrava água de maneira nenhuma. Eu passava nessas gramas altas do orvalho, assim, bem molhado. E não molhou meus pés. Eu chegava com os pés, com as meias sequinhas. E o que mais? E ele era alto também, ou seja, quando passava em qualquer pocinho, assim, não afundava já, né? E ele tinha uma aderência muito boa, não escorregava de maneira nenhuma. Pelo fato que o meu outro, ele já tá bem gasto, então eu escorrego bastante agora com ele. Ele já não pode mais ser usado. Eu hoje coloquei o Mammut, eu iniciei, eu dei 10 passos. Olha, eu tinha colocado band-aid nos pés, no dedo, tudo onde tinha dado calo. E torcendo para que eu não sentisse, né? 10 passos. Voltei pro motorhome, tirei e coloquei meu velho de novo. Só que o meu velho tá sem sola dentro, porque a sola também tava muito gasta. Daí quando eu comprei o novo, pensei, vou jogar a sola fora. Desse velho eu não vou usar mais, só vou deixar ele de lembrança. Que eu nunca vou jogar ele fora, meu, tenho muita história com ele. Só que no final das contas eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu pensei, eu vou levar ainda mais uma vez junto. Vai que, né? É bom se prevenir. E eu coloquei o bendito dentro do motorhome por muita sorte. Por muita sorte, porque eu não conseguiria caminhar hoje com aquele outro calçado. Não daria para caminhar com aquele outro calçado, gente. Então, eu estou aqui com o meu... Ó, que lindinho. Deixa eu mostrar assim. Ó, ele é baixinho. E ele tá bem liso. E agora eu tô andando com ele sem a sola. Mas com todos os calos que eu tinha nos pés, eu não sinto nada. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar no motorhome o quanto de calo, pra vocês acreditarem, porque não é possível que não vai sentir nada com um monte de calo nos pés. Não, gente, eu tô caminhando tão leve, tão bem. Eu no primeiro e segundo dia, lembra? Nossa, os últimos vídeos, os 2 primeiros vídeos, eu tô no 3º dia caminhando hoje, eu me sentia sempre lenta. Eu não conseguia caminhar lenta. E não era só pelo meu sobrepeso, que eu engordei bastante, ou por meu desgaste físico, mas pelo calçado. Hoje eu tô me sentindo, parece que eu tô sem nada nos pés. Então, hoje com propriedade eu posso falar qual o melhor calçado que eu aconselharia que vocês comprassem para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mas lembrando, gente, cada um tem uma forma de pé diferente. Então, vocês vão talvez começar com calçado, vão perceber que aquele calçado não é para vocês, ou vão caminhar mudando de calçado e vocês vão descobrir qual é o calçado adequado para o pé de vocês. Então, para mim, o Lova, eu vou colocar para vocês o link dele, eu vou colocar mais fotos, eu vou mostrar para vocês, eu vou limpar eles no motorhome e fazer um vídeo ainda com mais detalhes para mostrar para vocês o quanto é bom. Oi, gente, segunda-feira antes de iniciar a minha semana, o meu mês, o meu ano de 2026, eu precisava mostrar para vocês ainda a questão dos calçados. Olha só,
Esse é o meu velho guerreiro, o Lova, totalmente destruído. Lembrando que eu caminhei mais de 1.500 quilômetros com ele. Acredito que é quase 2.000 quilômetros com ele. E o Mammut. Olha só o formato dele. O formato é perfeito. Lembrando, gente, que a minha opinião é em relação ao formato do meu pé e a maneira que eu piso. O Lova 100% é o meu calçado, não adianta eu tentar outro, sempre vai ser ele. Então, como é que eu começo? Bom, primeiro, por que eu queria trocar de calçado? Embora ele seja tão bom para caminhar, o que estava me atrapalhando aqui? Se vocês puderem ver, é um tecido, ó. Ele entra água. Então, qualquer pocinha d'água ou quando a chuva batia, já entrava água. Embora a água não ficava no calçado, o tecido absorvia muito rápido, você não sentia assim um pé empoçado. A tecnologia dele é incrível para isso. Então, no verão, molhar não faz mal, mas no inverno eu pensei, eu vou trocar para não ficar doente, né? Para tá com o pé sempre quentinho e seco. E outra questão, olha só, ele é muito baixinho, ele é muito, tem uma palavra para isso, plano assim, ele não tem aquela altura que eu queria. Para caso a hora que passar um pouquinho de lama, alguma coisa assim, já não sujar aqui em cima, porque qualquer pocinha de lama, qualquer coisa, ele já sujava aqui em cima. Então eu queria um calçado assim, mais alto e que não fosse de tecido. E foi o que, de tantos que eu provei lá, foi o que realmente tinha o que eu queria, ó. Mais alto, ele é bem mais alto em relação ao outro. E ele é de couro, ó. Então não molha dentro, você pode passar nas poças, ó. Ele não, só se você entrar mesmo por aqui, daí você vai sentir o pé molhar, ó. Porque aqui vai entrar água. Mas esse pedaço aqui ele fica sequinho. Então essa era a minha ideia. Então, infelizmente, deveria os dois serem um calçado só. Só que, o que eu posso dizer? O que mais que me atrapalhava? Não, era só isso, gente, era só isso. O que me prejudicou muito desse daqui foi a maneira de pisar. De verdade, eu não conseguia fazer a quilometragem que eu era acostumada a fazer, eu me sentia meia patona caminhando com ele, ele não me dava aquela tranquilidade de pisar que nem o Lova. O Lova eu não sentia no pé, é um calçado assim que eu caminho e eu esqueço que eu faço toda essa quilometragem por vez. Meu pé não sente nada. Eu acredito que o que aconteceu com o meu tornozelo ali tem a ver realmente com aqueles 2 dias que eu caminhei e a forma dentro ela é mais alta. O pé não fica assim, o pé fica assim. E isso foi o que prejudicou na hora da caminhada, o que destruiu meu tornozelo direito. Que vocês vão ver daqui a alguns dias, nos próximos vídeos, tudo o que aconteceu, porque nesse vídeo vocês não vão estar vendo. Foi um desastre, gente. Já vou dar um spoiler, foi difícil. E foi com muita dor. Então, gente, só para concluir tudo que eu falei para vocês lá no vídeo, essa questão. E olha só como ele tá gastadinho. Só que 1.500 quilômetros no meu Lova. Ai, meu Deus, gente, eu vou comprar ele de novo. Eu não vou mais colocar outro calçado nos meus pés que não seja esse benditinho aqui. E ele, em comparação ao peso, gente, é quase a mesma coisa. Parece que esse aqui é muito mais pesadão, né? Mas eles têm o mesmo peso. Só que
é incrível na hora que você tá caminhando. Então, se eu puder mesmo falar por experiência, louva sempre, sempre. Os dois, o valor deles é o mesmo. Não é assim que um é mais caro do que o outro, é o mesmo valor, tanto um como o outro. Tanto é que eu vou lá tentar destrocar esse, porque eu tinha 15 dias para usar, para testar, e eu vou pegar esse daqui com o mesmo valor. Então não tô me preocupando muito, a questão é isso. Eu acho que é isso, né, gente? Ficou bem claro para vocês? Lembrando que cada um precisa provar o seu calçado, testar, caminhar e descobrir qual o melhor para cada tipo de pé, para cada tipo de pisada, tá? Não estou fazendo propaganda porque não ganho nada com isso, porque eu só queria mostrar mesmo para vocês, já que a minha experiência agora conta, eu caminhei bastante, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu nunca consegui falar sobre calçado porque eu achava que eu precisava ter certeza do que eu tava falando e agora eu tenho. Então, ó, louvar, esse é o meu. Não sei o que vocês preferem de calçado. Contem pra mim. Qual é o calçado que vocês gostam? Vocês gostam do calçado baixinho? Eu gosto dele mais alto, ele segura o meu tornozelo aqui, segura o meu pé caso eu vire. Então, esse é o tipo de calçado que pra mim precisa ser nas caminhadas. De verão e inverno. Ele não esquenta, ele é bem gostoso no verão e no inverno tem o problema de molhar ali, gente. Esse é o único problema. E que ele é baixinho. Mas para caminhar, você consegue fazer até mais quilômetros por causa do calçado, tá? Então é isso. Eu acho que ficou bem explicado, né? Agora deixa eu trabalhar, porque eu tenho muita coisa para fazer. A semana tá aqui, ó, por aqui de tanta coisa. Mas eu precisava falar com vocês, eu precisava concluir esse vídeo sobre os calçados. Vou devolver, não vou sentir falta dele. Esse aqui eu vou comprar um novo porque eu amo ele. Então, é uma das coisas mais importantes para quem quer fazer o caminho. Se não tiver um calçado adequado, vocês vão sofrer muito. Então, eu tenho muito prazer em falar quando algo tá dando certo para mim, sabe? E depois de mais de 1000 quilômetros caminhados, eu tenho propriedade para falar disso porque eu usei o calçado e era uma das coisas que eu nem pensava. Eu colocava e eu sabia que eu não ia sofrer. E depois de 2 dias sofrendo com outro calçado, eu posso dizer para vocês, dá vontade de comprar uns 10 dele para guardar. E olha, o preço deles em questão é o mesmo preço, tanto de um como de outro. Não estou falando de um calçado mais caro ou mais barato. O valor deles é o mesmo. Então, na hora da escolha, é bom saber, né? Às vezes prova vários calçados e não sabe qual que é melhor, né? Então, essa é a dica de hoje, do vídeo de hoje. Gente, eu aconselho, eu recomendo. E não tô ganhando nada disso porque eu tenho menos de 300 inscritos. Então, se eu falei, tá falado, né? Não tô querendo vender nada. Ai, ai. Cheguei num vilarejinho agora aqui. Bem pequenininho. Mas é isso. Vou continuar a minha caminhada. Queria muito compartilhar isso com vocês. Cheguei em Montreal. Olha só, já no início da cidade que encontrei. A lavanderia pública. Que linda, né? Oh, dá até uma piscina. Eu acho que era uma piscina pública. Não. Realmente aqui eles colocavam a roupa, né? Batiam, lavavam. O que eu tô vendo nessa daqui não tem... Como muitas outras, são repartidas, né? Onde se lavava as roupas bem sujas, onde enxaguava. Essa aqui ela é por inteira. Talvez existia mais alguma outra parte, não sei. Mas bem conservada. E a história tá aqui ainda, né? É incrível essa parte da França.
É uma das coisas que eu vou guardar para sempre, assim. Quando pensar em França, quando pensar no caminho de Santiago de Compostela, eu vou me lembrar das lavanderias. Ali me parece uma parte de forno. Não sei se essa água era aquecida. Ah, não, ou talvez seja o depósito da água, né? Eu tô falando coisas que eu não tenho propriedade aqui. Mas enfim, bacana, né? Eu amo essa parte. Vou seguir, eu quero ver a cidade. Pelo jeito é muito bonitinho, eu vou fazer uma pausa e mostrar pra vocês o lugar. Agora são 10 horas, fiz uma pequena pausa e vou continuar o caminho. Gente, tá muito frio hoje, os outros 2 dias estava bem de boa, hoje tá muito frio. Então eu sentei ali, comi rapidinho, não dá pra parar, senão encaranga. Então eu vou continuar. Olha que lindo, é muito antigo, muita história, olha só. Mas eu vou continuar. Faltam 15 quilômetros. Eu percorri até agora 15 quilômetros também. Então vai dar boa hoje. Não falta muito. Então logo eu chego. Tá bom, gente? Mas dá pra mostrar muita coisa no caminho ainda. Peregrinação é a arte de colocar um pé na frente do outro e confiar que isso basta. No começo, tudo é entusiasmo, mochila organizada, cadarço bem amarrado, aquela sensação de eu dou conta. Os primeiros quilômetros passam quase leves, até que os pés resolvem participar da conversa. E eles participam mesmo. O calçado que parecia apenas um detalhe vira protagonista. Se foi bem escolhido, já usado, confortável, ele vira aliado silencioso. Sustenta, protege, acompanha. Você quase esquece que está ali. Mas, se foi escolhido pela aparência ou estreado no primeiro dia, ele se transforma em professor rigoroso. Aperta, roça, esquenta. As bolhas surgem como pequenas lembranças de que peregrinação também é aprendizado prático. Os erros aparecem. Meia inadequada, número apertado, por que vai ceder, cadarço mal ajustado. E cada erro cobra em forma de calos. Mas o curioso é que o próprio corpo aprende. O pé cria resistência, a pele engrossa. O peregrino começa a entender seu ritmo, seus limites, sua forma de pisar. A dor existe, claro. Subidas que fazem as panturrilhas arderem, descidas que testam os joelhos, aquele momento no fim do dia em que tirar o calçado parece um prêmio. Mas, junto com a dor, vem algo maior. A descoberta de que você aguenta mais do que imaginava. Há também o conforto e ele não está só no tênis certo. Está em parar na sombra, em lavar os pés ao final do dia, em trocar a meia, em massagear cada ponto dolorido com cuidado quase sagrado. Está em respirar o próprio passo. Peregrinação não é corrida, é constância.
E no meio de tudo isso, você percebe, os pés levam muito mais do que o corpo, levam intenções, dúvidas, gratidão, silêncio. Levam pensamentos que só aparecem quando o mundo desacelera. No fim, a peregrinação ensina que caminhar é confiar. Confiar no chão, no corpo, no próprio passo. Mesmo com calos, mesmo com dor, mesmo ajustando o cadarço pela terceira vez no dia. Porque os pés, humildes, resistentes, continuam levando. E, enquanto levam, transformam. Então você caminha 200 metros no asfalto, feliz da vida. E ó, o que temos pela frente. Por que disso? Porque o caminho de Santiago não é para ser fácil. É de muito sacrifício fazer o caminho. É um caminho para você pagar todos os pecados. Mas é um caminho mesmo de sacrifício, né, gente? Toda vez que eu entro nessas coisas, nesses caminhos assim, eu penso, não, o objetivo é esse. Não é turismo, não é vida boa. Dá para ter tudo isso, né? Mas quando se faz o caminho de Santiago, tem que sempre pensar que é de esforço mesmo, né? E não desistir, porque sempre vem algo melhor pela frente. Então é isso. Eu vou feliz da vida aqui no meu lamaçal. Vai ser um bom pedaço agora. Então, sem reclamação. Só concentrada agora, para não cair. Gente, eu tava caminhando bem de boa, olhando para essa reta maravilhosa, asfalto, beleza. E um senhor me parou, um senhor com uma cachorra já velhinha, e me falou que lá em cima tinha um lugar bem bonito para ver, que tinha, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem esculpida na madeira, quase já petrificada, né? Se eu não me engano, se eu entendi ele, de 1570. Eu vou dar uma olhada de novo, mas eu acho que foi isso que eu entendi, ou 1670. Mesmo assim, é muito, muito antiga e bem legal assim de conhecer. E ofertou um chá para mim, me deu o carimbo, uma simpatia de pessoa. Eu, no momento, pensei, eu não quero subir, porque era uma subida e banhado, eu queria continuar o caminho reto aqui. E toda contente que ia chegar mais cedo. Mas daí eu me desliguei disso e aproveitei conversar com ele. Jean-Michel, um amorzinho de pessoa, bem querido mesmo, muito atencioso. No verão ele falou que passa mais de 30 mil pessoas aqui. Então, ou será que é 3 mil pessoas? Talvez eu entendi mal, porque foi bastante no tradutor e meio conversando assim. Eu não sei francês, ele não sabia português nem alemão, então a gente conversou com os pés e as mãos. Mas ele me contou que passou já pessoas do mundo inteiro aqui, do mundo inteiro. Não teve quase nenhum lugar, com exceção à África. Alguns países não vieram, mas do mundo inteiro já passou. Coreano, japonês, chinês, australiano, México, Brasil, todos os lugares que imaginar já passou gente aqui. E eles sobem lá para tomar um café
comer alguma coisa. Muito legal mesmo. Então, é isso que eu gosto da França. E é isso que eu vou levar da França. Essa hospitalidade, esse carinho que eles têm. Não me cobrou nada do chá. Simplesmente queria me mostrar um lugar, me apresentar o lugar lá em cima. Eu achei tão bonito mesmo. Muito bom. E ainda me deu 2 sachêzinhos de chá. Eu vou guardar de recordação para que eu usasse depois e levasse. Achei muito bonitinho. Um amorzinho. Mas eu vou seguir, tem 7 quilômetros ainda pela frente. E tá bem friozinho hoje. Vou me concentrar agora no caminho, mas eu amei. Foi um presente para mim hoje. Como eu sempre digo, aquela cerejinha do bolo. Muito bom mesmo. Gente do céu e da terra. Eu caminhei quase 2 horas nesse caminho reto, sem subida. Gente do céu e da terra. Eu caminhei quase 2 horas nesse caminho plano, sem subida. Nesse caminho reto, sem curva. Parecia que eu tava numa esteira. Descansei? Sim, mas as minhas vistas estão... Sabe quando não muda o lugar? Eu só colocava um ponto de referência, um foco e ia. Daí tinha as plaquinhas de quilômetros, né? Deixa eu limpar, acho que tá sujo. Tinha as plaquinhas que mostravam a quilometragem. Eu caminhava 20 horas, chegava na plaquinha 4 quilômetros ainda. Eu caminhava mais 20 horas, chegava na plaquinha 3,5 quilômetros ainda. Não rende. Ai, não rende. Enfim, deu para descansar. Só que não. Estou chegando no meu destino final. Vou até a igreja para terminar essa etapa de hoje. Vou mostrar ela para vocês de lá. Lindo, né, gente? E assim eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!